Hoje o nosso convidado aqui no Momento Lead é Paulo Possiede. Ele que é CEO da Melo e Possiede, uma empresa especializada na área de seguros. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, e você, Ela? Paulo, quando a gente fala sobre seguro, a gente vem à nossa mente o seguro residencial, o seguro de vida, o seguro de carro, mas a gente não pensa o seguro como uma medida de proteção para o nosso negócio. O que é o seguro garantia, o seguro de crédito? E existe. E é muito praticado no nosso país, no mundo inteiro, na verdade, né? Nós temos duas vertentes, dentro da área dos riscos financeiros aqui, nós temos duas vertentes, o seguro garantia e mais o seguro de crédito, né? Seguro garantia é muito mais utilizado para garantir contratos de execução, performances, enfim, também na área judicial, tributária, super importante isso. E o seguro de crédito, eu acredito que mais do que um seguro é uma ferramenta de governança para as empresas, né? Por quê? Porque garante os recebíveis da empresa, ou seja, garante a reposição do fluxo de caixa. Consequentemente, super importante para as empresas, seja pequena, médias ou grandes empresas. Qualquer porte de empresa pode ter conhecimento, entender como o seguro de crédito pode ser útil para o negócio. Sim. Eu diria assim, que empresas a partir de faturamentos a partir de 5, 7 milhões ao ano, sim, totalmente permissível a contratação segura de uma pólice que garanta os seus recebíveis. Lembrando, são recebíveis pessoa jurídica, tá? Nunca pessoa física. Paulo, quando a gente trabalha, principalmente a indústria, né? A indústria trabalha, ela faz uma venda, ela tem um tempo para receber, mas muitas vezes o empresário até se pergunta se aquela venda é uma venda positiva, porque ele muitas vezes tem que adiantar muito o fluxo de caixa, né? Tem que garantir material, tem que garantir matéria-prima, muitas vezes tem que importar esse material, e o empresário tem esse risco, né? Se o cliente vai pagar, se o cliente muitas vezes ele sofre um atraso naquele pagamento ou uma inadimplência, a empresa quebra, né? A gente viu várias situações de empresas que quebraram, celebraram vender um contrato e quebraram por esse mesmo contrato. Esse é o objetivo do seguro de crédito, Sim. Garantir que esse crédito seja recebido e a empresa tenha continuidade na operação independente desse recebimento. Exatamente, teu raciocínio está perfeito, né? Qualquer venda a prazo, né, dentro de um conceito de prazo 90, 120, até 360, existe prazos até prazo safra, né, dentro do mercado agro. Essa venda, ela, a partir do momento com que a instituição, a seguradora, aprovou o limite para aquele determinado risco, ela vai estar segura em até 90% do valor da fatura. Então, dependendo da situação desta venda a prazo, o não pagamento do cliente pode sim interferir no fluxo de caixa, né, da empresa. Antes disso, ao tirar o pedido, fazer o faturamento, a empresa se preparou para a produção disso. Ou seja, ela já inverteu recursos suficientes para a produção daquele determinado equipamento, bem ou serviço. Então, a segurança de receber é muito importante. Sim. Caso venha a não receber, aciona-se a pólice de seguro. Você comentou sobre o agronegócio, né? Paraná é um estado muito agrícola. Na agricultura, você tem as oscilações de clima, a safra muda muito, e só que o agricultor, o produtor rural, ele tem que fazer esse investimento muito na frente, né, do recebimento. Principalmente para quem exporta, que ainda tem outros prazos, né, para essa mercadoria realmente chegar no seu destino. O seguro na safra, e a gente tem o seguro safra, né, e o seguro garantia. Qual que é a diferença de quem opta pelo seguro safra e o garantia? Sim, são coisas bem distintas, né? Lembrando que o seguro garantia é performar um contrato, uma entrega, né, fabricar, fornecer, enfim, existe seguro garantia para entregas de safra também, né? Mas o ponto principal é o seguinte: você tem o seguro safra, que ele atende a questões climáticas, risco climático, e o seguro de crédito, que esse sim garante o não recebimento do comprador dos insumos que foram utilizados para a cultura.
Entendi. Então, são três situações situações bem distintas dentro do ambiente de seguro. E aproveitando, são seguradoras muitas vezes distintas que fazem cada um desses seguros, né? É bem interessante Então, isso. ter a informação é essencial para que esse empresário tenha essa segurança, né? Você falou uma coisa essencial, a informação. O empresário, o fabricante de alguma coisa, o próprio empresário, ele precisa ter a informação correta do que cada seguro pode produzir, né? A seu favor dentro da sua atividade produtiva. E você acha que os empresários, eles têm esse conhecimento, eles buscam esse conhecimento, ou ainda tem uma distância, é necessário fazer um letramento do mercado ainda que existe essa modalidade? Porque eu mesmo não tinha conhecimento que poderia ser tão fácil assim acessar essas modalidades. Eu sempre tive a impressão que seguro era sobre patrimônio, né? Vida e patrimônio, e não sobre o negócio, né? Super pertinente a tua pergunta. Eu diria assim, existe informação, muita gente sim está bem informado, até porque existem diversos prestadores de serviços que levam a informação a essas empresas, mas eu diria que ainda falta muito, o gargalo é muito grande, esse gap de informação é muito grande e são assim, situações raras, às vezes, que a gente se depara onde o empresário realmente conhece a fundo o que, aonde e como aplicar determinadas modalidades de seguro. Agora, a assessoria que ele tem que ter é super importante, né? E aí vem a especialização. Muitos provedores não são especializados e outros provedores, assim como nós, somos muito especializados nessas áreas que eu relatei. É um trabalho muito consultivo, né? O senhor é um dos pioneiros do Paraná na área de seguros. Tem alguns anos de bagagem. E é um trabalho muito consultivo, porque o que dá certo para um cliente pode ser do mesmo segmento, não dá certo para o outro, né? Tem que estudar muito a necessidade, o momento e aquela operação, né? Exatamente. Por quê? Vamos tomar como exemplo o seguro de crédito. Se a gente for aplicar o seguro de crédito no mercado automotivo, por exemplo, ele é totalmente diferente para o mercado agro e diferente para o mercado de varejo, né? Então, as apólices, elas têm os seus formatos distintos. E a criação, o desenvolvimento de uma apólice de crédito depende de muita engenharia, de muito conhecimento técnico, de uma subscrição muito apurada. Então, não quer dizer que uma apólice para o setor automotivo será igual à do setor agro e, por sua vez, ao setor de varejo, porque são características comportamentais de carteira totalmente diferentes e riscos diferentes. A gente teve movimentos, né, recentes, infelizmente, que algumas grandes varejistas acabaram entrando em RJ. Sim. A gente vê alguns movimentos que alguns setores estão entrando em RJ. Como que o seguro de crédito atua nessas operações? Aumentou a incidência da procura para esses fornecedores dessas cadeias que estão sofrendo mais com a RJ? Eu vou dizer uma coisa aqui, né? A dor, ela sempre produz sempre tem uma consequência, né? Então, a dor da inadimplência para as empresas realmente fez com que o mercado se movimentasse mais, né? A procura de uma proteção, né? Mas perceba o seguinte, desde meados de 23, 24 e praticamente 25, o mercado de varejo eclodiu, a inadimplência eclodiu. Nós tivemos grandes perdas no mercado de varejo, tá certo? E na rasteira disso, por volta do segundo semestre de 24, o mercado agro também entrou em crise, né? Com bastante RJs de muitas empresas grandes, importantes. E isso comprometeu toda a cadeia que está por trás e por baixo disso, né? Consequentemente, as apólices foram acionadas. No nosso caso, nós de 23 a 24, para você ter uma ideia, nós gerenciamos algo como 160 milhões de processos de indenização, né? Isso para o setor varejo e agrícola. Então, você imagine o Brasil do jeito que é, grande do jeito que é, né? Faturamentos grandes das empresas, o quanto que o mercado ainda, as seguradoras ainda irão indenizar em termos provenientes desses dois
eventos que aconteceram, né? Ou que ainda estão acontecendo. Porque é uma cadeia, né? A cadeia vai sofrendo com Exatamente. Então, o grande, bateu no grande, vai afetar também o pequeno, né? Então, assim como existe uma RJ de uma empresa grande, toda a sua cadeia produtiva vai ser afetada. E, infelizmente, né, o pequeno, ele tende a sofrer mais. O pequeno e o médio sofrem mais, sempre. Infelizmente, né? Infelizmente. Exatamente. E geralmente é ele que não tem essa informação. E não muitas tem vezes, acesso à informação. Exatamente. Né? Então, assim, eu diria que a nível de demanda para o nosso mercado, para a nossa economia, é muito grande o espaço para essas modalidades de seguro que a gente está discutindo aqui. Muito bom. Obrigada, Paulo. Acho que foi uma conversa bastante instrutiva, né? Eu acho que aqui a gente tem esse papel de também mostrar como a gente consegue ter ferramentas que melhorem o desempenho e a produtividade e a rentabilidade das empresas paranaenses. Então, muito obrigada. O que a gente puder levar de informação às empresas, às pessoas, eu fico sempre muito grato. Muito obrigada. Eu conversei com Paulo Possiede, ele que é especialista em seguro de riscos financeiros. Na próxima semana, mais um convidado falando sobre a economia do nosso Paraná e também sobre oportunidades. Até lá!